Então agora vamos para a segunda parte deste vídeo, dicas para elaborar mensagens bíblicas, ou como já dissemos, pregações, sermões, homilias, prédicas, enfim, as mensagens a partir da palavra de Deus. Tivemos a fundamentação na primeira parte, fundamentação bíblica, a questão do chamado para pregar o evangelho, o dom, quem prega o evangelho, ou quem prega a partir dos púlpitos. E agora nós temos algumas dicas bem práticas. Bom, vou falar a partir, como eu já disse na parte anterior, sobre minha vivência, minha experiência. Ninguém, mesmo tendo dom, nasce sabendo pregar. Ninguém, mesmo tendo dom, chamado, nasce sabendo pregar. Assim como a gente aprendeu a falar, a andar e outras coisas mais na vida, também é assim com pregação. Qualquer dom precisa ser desenvolvido. Quando Jesus fala lá na parábola dos talentos em Mateus 25, que é para multiplicar os talentos, tem a ver com isso também. Com treinar, desenvolver, praticar, aprimorar, enfim, a gente também amadurece com a prática e com as experiências da vida. Posso falar da primeira vez que eu fui pregar. Eu era estudante de teologia ainda lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e na igreja do centro de São Leopoldo, chamada Igreja do Relógio, nos domingos à noite havia o culto jovem, e ali vários estudantes de teologia participavam e a gente tinha a oportunidade de pregar. Então era a minha vez de pregar. Enquanto alguém estava conduzindo o culto lá, eu estava sentado e comecei a ficar apavorado, obviamente, porque estava chegando a minha vez de fazer a pregação. E uma colega, me lembro, uma colombiana, ela percebeu que eu estava assim nervoso, e eu disse assim: eu estou com vontade de fugir daqui, Então ela me abriu o texto de Jeremias capítulo 1, que fala da vocação de Jeremias, que diz lá: Senhor, eu não passo de uma criança, sou muito jovem e tal. E aí vem a palavra de Deus, que Deus já tinha chamado desde o ventre da mãe, que Deus ia colocar na boca dele o que deveria falar, e aquilo me encorajou. E eu fui para a pregação. Eu acho que deve ter dado uns 10 minutos, e chegou no final. Eu não me lembro o texto que eu preguei, qual foi a pregação, só me lembro que chegou no final e eu queria dizer mais alguma coisa, mas não sabia mais, Eu tinha escrito, feito tópicos da pregação, e de repente eu olhei para o pessoal e falei assim: amém. Parece que ficou faltando alguma coisa, mas foi minha primeira pregação. E aí eu fui desenvolvendo numa outra paróquia lá de São Leopoldo, a paróquia de Charlau. Eu trabalhava já de estudante nessa paróquia da Charlau no primeiro momento, Depois tive meu estágio em Castro, no interior do Paraná. Depois que eu voltei do estágio, eu fiz trabalhos em comunidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina em finais de semana e também nas férias da faculdade. Mas na paróquia de Charlau também desenvolvi o dom, e eu me lembro de ficar meio depressivo, porque as pessoas não diziam nada, Se a prédica tinha ficado boa, se a mensagem tinha ficado boa, como é que foi, como é que não foi. Mas aí eu fui aprendendo a lidar com isso. O pessoal não dava esse retorno, e até hoje não me dá. Poucos, me dão um retorno dizendo assim: a pregação assim, assado. Então a gente aprende a lidar com isso também. Como eu já disse, o nosso papel é anunciar o evangelho, Deus faz a obra. Vamos lá, começando com as dicas, Primeira dica, pessoal, primeira e fundamental dica: orar. Nós não estamos discursando a partir de nós mesmos, mas estamos pregando a palavra de Deus. Então, buscar a presença e a inspiração em Deus. A pergunta é: o que Deus quer que eu anuncie? Isso a gente deve colocar em oração sempre. Seja esporadicamente que a gente pregue, ou semanalmente, o que Deus quer que eu anuncie? Orar. A segunda dica: para quem estarei pregando? Quem é o meu público-alvo? Eu vou pregar no lugar tal, na igreja tal, no ponto de pregação tal, na paróquia tal. Quem é o meu público? Se é um lugar desconhecido, pelo menos saber alguma coisa. Se é um lugar conhecido, já tenho ideia. Mas hoje também há uma grande parte que pode ser desconhecida de nós, do grande parte do público. Quando a gente usa os meios virtuais, a gente não sabe onde vai chegar. O alcance é bem maior, pelo Facebook, pelo YouTube, por outros meios. Então, eu vou estar pregando para um público que já é acostumado com a igreja, por exemplo. Eu vou estar pregando para um público que não tem vivência de igreja, que é afastado de Deus, ou por alguma razão ainda crê em Deus, mas se afastou da igreja. Então, isso também é bom levar em consideração. Quem é o público-alvo da mensagem que eu estarei pregando? A gente não vai saber tudo, mas basicamente é possível saber. Uma terceira dica:
Karl Barth, um teólogo da Igreja Reformada Suíça, ele já é falecido, ele dizia que nós devemos ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. A época dele era jornal, né? Hoje em dia já é diferente, são as mídias sociais, os meios de comunicação, etc. O que ele quis dizer com isso? Que a palavra de Deus tem que ir para a realidade das pessoas. A palavra de Deus tem que falar a realidade delas. Porque a palavra de Deus, como a própria Bíblia diz lá em Hebreus, é viva, é eficaz. Vamos usar os nossos termos, né? Ela está sempre sendo atualizada pelo Espírito Santo. Ou como Paulo já escreveu, não é uma letra morta, né? Não é só tinta no papel, mas o Espírito Santo dá vida a essas palavras e aí se torna palavra de Deus. Eu lembro uma vez que eu li sobre John Stott. John Stott já é falecido, era um inglês, anglicano, pregador do evangelho. Ele estava no movimento de Lausanne em 1974, que é um movimento evangelical dentro do cristianismo. E certa vez ele foi falar a pastores, pastoras, pregadores da América Central, em algum país lá. E dias ou semanas antes havia dado um grande terremoto. E abalou, né, muita gente lá no país, foi difícil. E a primeira pergunta que ele fez para a plateia lá de pastores e pastoras foi: quem de vocês, no domingo seguinte ao terremoto, pregou sobre isso? Quem de vocês trouxe uma palavra de Deus para aquela situação? Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. As pessoas que foram para as igrejas estavam sedentas para ouvir algo em meio àquela situação de sofrimento, de desgraça, de destruição. Uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, de orientação. Talvez alguma resposta para isso tudo que estava acontecendo. E ninguém falou sobre isso. Então, meu irmão, minha irmã, essa dica é importante, né? Além da gente orar, buscar qual é a vontade de Deus que eu pregue, para quem estarei pregando, não esquecer das situações do dia a dia. Por exemplo, essa época de pandemia, né? A gente está fazendo vídeo nessa época, isso tem várias possibilidades de se falar. E outras situações mais para falar às pessoas. Aí vem uma quarta dica. Qual é o texto bíblico? Que textos bíblicos eu vou usar? Bom, nós temos um livrinho chamado Senhas Diárias, que é usado na Igreja Luterana e também em outras igrejas. Esses Senhas Diárias tem um versículo do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento a cada dia. Isso vem lá dos irmãos morávios, que vieram onde é hoje a República Tcheca, que foram perseguidos por causa da sua fé, e aí foram para a Alemanha, foram acolhidos lá pelo conde de Zinzendorf, e ali formaram a comunidade dos irmãos em Herrnhut, aquela localidade. E além de enviarem missionários para várias partes do mundo, também eles tinham lá o aprendizado da Bíblia, né, versículos do Antigo e Novo Testamento todos os dias. Isso ficou. E a cada domingo existe uma indicação de textos para pregação, né, para mensagem bíblica, e textos assim preparatórios. Na Igreja Luterana, por exemplo, nos nossos cultos nós fazemos 2 ou 3 leituras bíblicas, uma do Antigo Testamento e o Evangelho, ou o Evangelho e outra de cartas do Novo Testamento. Normalmente é assim. Pode ser usado, as senhas diárias. Tem gente que usa até religiosamente essas indicações de textos. Eu não uso religiosamente, eu uso, mas também tenho modificações. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa, isso foi um pastor que disse da nossa igreja, ele já é aposentado. Às vezes nós vamos estar respondendo perguntas para as pessoas que elas não fizeram ainda, e as perguntas que estão fazendo a gente não está respondendo. Então é para ver também essa flexibilidade, essa abertura a novos textos. E outra coisa que eu percebo das senhas, aí é uma crítica minha, às vezes se repete textos demais em pregação. Se a gente olhar ao longo de mais de 40 anos, né, eu tenho a lista lá dos textos, mais de 40 anos que são pregados na nossa igreja seguindo as senhas, tem textos que já foram pregados aí 6, 8, 10 vezes, e tem uns que são importantes, que mal foram abordados ou nunca foram abordados. Então a gente também pode usar fatos da vida, aquilo que nós estávamos falando antes. Deu terremoto lá na América Central, por que não pregar a partir disso? O que a palavra de Deus tem a responder? Ou outras coisas. Perguntas da sua comunidade, da sua igreja local. As pessoas às vezes começam a fazer perguntas. Puxa, era bom pregar sobre esse assunto aqui, ou algo que está em dúvida, que as pessoas precisam aprender. Lembra que a gente falou na primeira parte do vídeo, Efésios 4, para ensinar as pessoas, né, a partir da palavra de Deus, conhecerem mais Jesus Cristo? Também
algo que o Espírito Santo coloca no seu coração. De repente você está lá a semana toda com um tema, um texto que Deus está martelando. Olha, é para pregar sobre isso aqui, então obedeça a voz, né? No início, se você está começando, evite textos bíblicos mais difíceis, tá? Eu quero muito pregar sobre o Apocalipse. Eu não aconselho fazer isso de primeira vez, porque precisa estudar bem, né, contextualizar bem, e pregar a partir do Apocalipse não é tão simples assim, e outros textos mais. Mas os evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João, são bons começos, as cartas ali também do Novo Testamento. E aí vamos para uma quinta dica, muito importante também. A mensagem bíblica, a pregação, sermão, homilia, prédica, é sempre primeiro para mim. Não adianta eu pregar para as outras pessoas se isso não fala ao meu coração, se isso não passa primeiro por mim. Se não passa primeiro por mim, se entre aspas não serve para mim, então por que eu vou pregar para as outras pessoas? É uma incoerência? É uma incoerência. Falando em incoerências, a gente só vai poder pregar tudo aquilo que a gente consegue cumprir? Não! Nós somos pecadores também. Somos igual à comunidade para a qual nós estamos pregando, anunciando a mensagem bíblica. Então a gente vai pregar sobre coisas que a gente ainda não consegue cumprir. Mas não pode ser uma incoerência. Isso não é para mim. Não. Puxa, isso ainda eu não consigo, mas estou tentando. Se você já viu o filme Lutero, que de 2003, ou se você não vê, no YouTube tem uma cena que o Staupitz, que é o conselheiro, o pai espiritual do Lutero lá no monastério, né? Ele quer mandá-lo para Wittenberg, onde depois vai acontecer a reforma protestante, que o Lutero assim, mas como pregador eu vou ser uma fraude. E aí o Staupitz diz algo assim, né? Pregamos melhor sobre aquilo que devemos aprender. Pregamos melhor sobre aquilo que devemos aprender, aquilo que Deus está dizendo para a gente mudar. Então, não fique nessa assim, como é que eu vou pregar sobre isso se eu não consigo cumprir isso totalmente? Mas se você tem disposição em cumprir e quer aprender, isso vai falar ao seu coração. E aí Deus autoriza, né? Nos dá a autoridade e a credibilidade para pregar as pessoas. Claro, eu não posso ser assim, tá? Vou dar um exemplo. Pessoal, a Bíblia diz aqui para os maridos amarem as suas mulheres. Então tratem-as com carinho, com respeito, com amor. E de repente eu sou um cara violento com a minha esposa. Talvez não de dar um soco nela, mas agressivo com palavras e totalmente incoerente, aí fica complicado. Aí é uma incoerência, aí eu não deveria nem subir no púlpito. E outros exemplos mais poderíamos dar. Então eu tenho que procurar cumprir a palavra de Deus mesmo sendo pecador. Sexta dica, pessoal, linguagem simples. Não adianta eu pegar a linguagem rebuscada e falar um monte de termos lá. Estudante de teologia às vezes faz muito isso, né? Dá uma impressionada nos colegas, e acho que um dos públicos mais difíceis para pregar são estudantes de teologia. Mas eu lembro que um pastor na minha comunidade de origem, isso ele contou muitos anos depois, não era da minha época, mas ele foi pastor lá no final dos anos 60, mas no aniversário da comunidade, eu me lembro que eu estava lá, eu já estava na teologia, e esse ex-pastor foi chamado, e ele disse uma coisa interessante. Os primeiros anos, foi o primeiro pastorado dele lá, que uma vez uma senhora na saída do culto diz assim: pastor, o senhor prega tão bonito, pena que a gente não entende nada. Meu irmão, minha irmã, palavra simples. A pessoa mais simples que for o seu público tem que entender. Se a pessoa mais simples entender, as outras mais letradas, mais estudadas também vão entender. O objetivo é que todos entendam o Evangelho. Se vão aceitar ou não é outros 500, mas o objetivo é que todos entendam. Então uma linguagem simples, incluindo a versão da Bíblia. A versão do Almeida é muito boa, mas de repente se você começar a falar lá de loquacidade frívola, coroa imarcessível, concupiscência, vai ficar complicado, né? É complicado esses termos, né? Então usa uma linguagem mais simples. A linguagem de hoje é boa? Ela é boa. A minha crítica à linguagem de hoje é que às vezes ela faz isso aqui com versículos, tá? O versículo é para ser desse tamanho e ela começa a explicar e faz desse tamanho aqui. E às vezes ela tira palavras, simplifica demais e tira aquele sentido que seria mais profundo. Então essa é a minha crítica à linguagem de hoje. Por isso eu digo que eu prefiro, por exemplo, numa versão internacional. Tem outras versões similares boas em português também. Então linguagem simples. Uma sétima dica: após a oração se prepare, né? É preciso preparar. Você não vai chegar agora, né, abrir a Bíblia, botar o dedo lá e vou pregar sobre isso aí. Tem até uma historinha, uma piadinha que a gente contava nos tempos da faculdade,
que tinha um pastor, né, da nossa igreja luterana, que era muito assim, dedicado à preparação das pregações. Ele gostava de traduzir do hebraico, do grego, comparar traduções, fazia pesquisa legal, né, e procurava fazer isso todos os finais de semana que pregava lá na sua paróquia, na sua comunidade. Certa vez ficou complicado, aquela semana teve muitas coisas, teve enterros, outros imprevistos e tal. Chegou no sábado à noite e ele disse assim: Senhor, eu sempre fui dedicado, mas eu não consegui preparar a pregação, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou pregar amanhã. Bom, no outro dia, quando ele se dirigiu à comunidade, ao templo, ele pensou: bom, eu vou fazer assim, vou abrir a Bíblia e botar o dedo e seja o que Deus quiser. E ele fez isso. Botou o dedo lá num texto e pregou sobre aquele, leu o texto bíblico e pregou, né, anunciou a mensagem bíblica sobre aquele texto bíblico, e foi maravilhoso. As pessoas ficaram impressionadas: ô pastor, hoje estava inspirado e tal, e ele ficou todo empolgado, que bom que deu certo, né? E ele começou a pensar durante a semana seguinte: poxa, me dediquei sempre, nunca fiz uma prédica desse jeito, né? E ele resolveu adotar a mesma tática no outro final de semana, só que ele teve tempo de preparar as coisas, mas não fez. Chegou, mesmo esquema no outro domingo, botou o dedão e pregou. Saiu horrível, todo perdido, horrível. E aí depois ele ficou orando e perguntando para Deus: mas Deus, o que aconteceu? E aí o Espírito Santo falou para ele: fosse um preguiçoso, meu filho. Olha, tem gente que diz assim: porque espiritualmente, inspirado pelo Espírito Santo, é botar o dedo lá e pregar. Pode até acontecer, mas não é a regra, pessoal. O Espírito Santo está agindo na nossa pesquisa. Eu falei em hebraico e grego, não preciso conhecer hebraico e grego, né? Eu sei alguma coisa de grego, hebraico menos. Eu estudei isso na faculdade, mas não sou muito fã de hebraico, confesso, prefiro mais o grego. Mas eu não traduzo tudo assim, até porque no pastorado do dia a dia, muitas vezes você não tem tempo que gostaria, né? Como tinha na faculdade, por exemplo, para preparar um sermão. Então a gente pega outras versões, pesquisa uma palavra ou outra mais complicada, ou que quer ver mais sentidos, né? Mas leia versões diferentes. Almeida, Linguagem de Hoje, Versão Internacional e outras mais. Tem às vezes aquelas notas de rodapé na Bíblia, isso também ajudam. Compare com textos paralelos. Por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes, os 5 pães e 2 peixes, tem nos 4 evangelhos. Então leia os 4 textos. Tem uns detalhezinhos que aparecem num e que no outro não aparecem. Isso é também importante. Use comentários bíblicos. Mas eu queria dizer uma coisa: cuidado com os comentários. Tem coisas boas no meio cristão, mas tem muita coisa que não presta. Distorção da palavra de Deus, coisa muito rasa, muito fora da casinha, como a gente diz. Então pesquise, veja se tem a ver com a palavra de Deus. Se você não sabe, peça orientação para o seu pastor, sua pastora, seu padre, ou um líder espiritual da sua comunidade cristã. Olha, esse comentário aqui é bom, o que você acha disso, né? Tem na internet, tem para comprar. Comentários bíblicos também ajudam, mas cuidado com comentário. 8ª dica: texto no contexto. Tá? Vamos cuidar para tirar o texto do seu contexto. A Bíblia foi escrita há muito tempo. Primeiro era a tradição oral. Isso foi passado de geração em geração, e no ano 1000 a.C. é que foi começado a colocar por escrito, tá? Então, escrito, a Bíblia tem uns 3.000 anos. Situações diferentes, línguas diferentes, contextos diferentes, culturas diferentes. Deus não anulou isso, nem do povo que viveu as situações ali, nem de quem escreveu, tá? A cultura, a época está ali presente. Então tem coisas que não tem nada a ver com a nossa cultura hoje. Então não dá para fazer um copia e cole. Isso aqui é a palavra de Deus, que tem gente que faz isso. Eu vou citar exemplos. Uma questão muito forte aí no meio cristão, a questão do cabelo comprido. O que está lá? Em 1 Coríntios. Lá fala sobre o cabelo comprido para as mulheres, cabelo curto para os homens, e a questão do véu na cabeça. E tem gente que pega, faz um copia e cola, tira o texto do contexto e bota para hoje, e deve ser assim. Não é assim. É o contexto, a cultura, uma situação específica da época. Está na palavra de Deus, mas é assim. O que se diz lá? O problema em Corinto é que havia vários templos para deuses e deusas, e em certos tempos as mulheres soltavam os cabelos, né, e tinham orgias lá, e ficavam lá, entravam em transe. Então, quando alguém de fora visse lá isso acontecendo, uma mulher de cabelo comprido solto na igreja, né, no local dos cristãos, ia dizer: aquela lá é adoradora do Deus tal também, né? E são iguais. Não são. Cortar o cabelo, né? Ou rapar a cabeça, como se dizia em alguns termos bíblicos.
O cabelo curto, então, né? Vamos resolver isso aí. Não dá, por quê? Porque prostitutas cultuais tinham cabelo curto, né? Curto. Prostituta cultual, elas ficavam nos templos de alguns deuses e deusas e o sujeito ia lá ter relações sexuais com ela para ter fertilidade na lavoura, para os seus negócios prosperarem. Era religiosidade isso aí, né? Então, mulher de cabelo comprido solto não dá, mulher de cabelo curto não dá. Paulo tem a ideia. Amarra o cabelo comprido como uma tiara ou usa um véu para que você tenha autoridade, né? Para que você tenha credibilidade na igreja. Esse está resolvido. E homem de cabelo comprido era sinal de homossexualismo na época. Tá? Então, o homem de cabelo comprido pode ter hoje. Mas está na Bíblia. Pessoal, não tire o texto do contexto. Outro exemplo. A questão de guardar o sábado. Isso é o Antigo Testamento. Tá? Nós temos Jesus Cristo, o Novo Testamento. Então o pessoal às vezes tira lá porque está na Bíblia. Me lembro uma vez, muitos anos atrás, na revista Ultimato, foram entrevistar uma mulher lá que começou a guardar o sábado. Por que você guarda o sábado? Ela coloca lá, porque é bíblico. Isso é muito simplório, porque é bíblico. Muitas coisas estão na Bíblia. A gente sabe que os cristãos começaram a se reunir no domingo. Jesus ressuscitou no domingo, apareceu ali aos seus discípulos no domingo seguinte, e depois tem o dia do Senhor. Domingo significa dia do Senhor. Os cristãos começaram a se reunir ali. Tem o Shabat, que é a palavra sábado, que é descanso, né? Contemplação. Porque Deus lá fez o mundo, né? Diz a descrição poética de Gênesis, né? E no sétimo dia Deus descansou. Tá, pessoal, vai ser diferente. Então a gente não pode impor, porque está na Bíblia. Porque está na Bíblia que não pode fazer tal coisa e tal coisa. Não tire o texto do contexto. Isso é muito importante. Não faça copia e cole, porque tem questões culturais ou questões pontuais da época. A questão de não comer carne, lá também em 1 Coríntios, era para aquele pessoal lá que estava imaturo, porque a carne primeiro passava no templo pagão antes de ir para o açougue. Aí os mais imaturos na fé, mas isso é pecado, os outros, não é. Aí para não dar discussão, Paulo disse, olha, não tem problema comer carne. Se consagrou lá para um Deus, uma deusa, não existe. O Deus vivo verdadeiro é o único que existe. Mas por amor àquelas pessoas, para que não caiam da fé, não se escandalizem, a gente deixa de comer carne. Mas foi temporário. E tem gente que diz, não, o cristão tem que ser vegetariano. Você pode ser vegetariano, vegetariana, por opção. Mas não tire o texto do contexto. Muito cuidado, não faça copia e cole. Uma nona dica. Menos é mais, tá? Principalmente no início. Menos é mais. Então feche o leque, como eu costumo dizer. Você tem 10 coisas para falar sobre o texto bíblico na mensagem, não fale as 10, fale 3. Deixa as outras para outra ocasião. Senão fica muito comprido, enfadonho, e você vai perder a sua audiência. Ainda mais se for virtual. A concentração do pessoal é menor ainda. Então feche o leque, cuide com o tempo. Prega 10 minutos, 15 minutos no início, depois. Mas não precisa também pregar 1 hora, né? Às vezes tem gente que sabe subir no púlpito, mas não sabe descer. Aliás, o Lutero disse isso também, né? O bom pregador precisa saber subir no púlpito, mas também precisa saber descer. Faça tópicos, escreva, digite ou escreva o texto todo, não tem problema. Dá mais segurança para você, tá? Para que não se perca ali. Então, revisando as 9 dicas até agora que nós demos. Primeira, ore, busque a Deus, o que Ele quer que eu anuncie. A segunda, para quem que eu vou estar pregando, qual é o seu público-alvo. A terceira, como disse Karl Barth, devemos ter a Bíblia na mão e o jornal na outra, quer dizer, a realidade precisa também ser respondida ali. A quarta dica, que texto bíblico eu vou usar? Você pode usar das senhas diárias ou outras indicações, perguntas da sua comunidade, fatos da vida, o que o Espírito Santo coloca no seu coração. E evite textos bíblicos mais difíceis, principalmente no começo aí do seu desenvolvimento desse dom aí de pregar mensagens bíblicas. Uma quinta dica, a mensagem sempre primeiro para mim, tá? Eu vou ter incoerências, mas eu tenho que procurar cumprir. Então, como disse Lutero, como disse o Staupitz para Lutero no filme, na cena do filme Lutero, pregamos melhor aquilo que nós precisamos aprender mais, né? Sermos transformados. A sexta dica, linguagem simples, incluindo a versão da Bíblia. A sétima, após a oração, se prepare. Leia outras versões, compare traduções. Se você tem acesso a comentários, né, notas de rodapé, outras coisas boas, tá? Não fora da casinha. Oitava dica é o texto no contexto, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Não tire o texto do contexto e coloque para cá e certas questões culturais ou pontuais dizer assim acabou, não é por aí também. E a nona dica, menos é mais. Fecha o leque. Não precisa falar tudo de uma vez só. Deixa para outras vezes. É melhor falar 2, 3 coisas sobre aquele texto bíblico, porque não se esgota, né? A mensagem de Deus sempre é atualizada, do que falar tudo de uma vez. Ok?
Então, eu encerro por aqui a segunda parte. Nós ainda temos mais algumas dicas na última parte desses vídeos, dicas para elaborar mensagens bíblicas. Obrigado pela sua companhia até aqui.